Olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um curso de formação. Então hoje nós vamos fazer a introdução aí do Evangelho de Mateus. É importante observar no Evangelho de Mateus, primeiro é em relação à autoria desse Evangelho. Quem foi que escreveu esse Evangelho? Como eu já falei em alguns outros vídeos, os Evangelhos nasceram como obra anônima sem títulos. Só no século II que nós vamos ter aí então a identificação desses nomes, como Mateus, Marcos, Lucas e João. Se a gente pega a patrística no século II, a patrística são bispos e teólogos do século II. Vamos pegar aqui, por exemplo, Irineu de Lyon, Pápias de Herápolis, Clemente de Alexandria, o próprio Eusébio no século IV. Eles vão identificar esse evangelho como sendo o evangelho do apóstolo e publicano Mateus. Só que a crítica moderna, lá do século XVIII, que nós chamamos os especialistas do estudo bíblicos, os exegetas, eles vão identificar, na verdade, que não foi o apóstolo Mateus que escreveu esse evangelho, mas que foi um judeu convertido e que o nome de Mateus pode estar ligado à influência sobre a comunidade que escreve esse evangelho. Então nós vamos ter aí como um judeu convertido ao cristianismo, diferenciando, portanto, o Mateus, autor evangelista, do Mateus, apóstolo. Esse é em relação à autoria. Quando foi escrito? Na verdade, os biblistas eles colocam que esse evangelho foi escrito entre o ano 70 e o ano 115, porque no ano 115 o Inácio de Antioquia já cita esse evangelho. Mas é comum hoje entre os biblistas aceitar aí uma data mais restrita entre os anos 80 e os anos 90, aí o período da escrita desse evangelho. Terceiro ponto, para quem esse evangelho foi escrito? Esse evangelho ele é escrito principalmente para os judeus que estão se convertendo ao cristianismo, diferente do Marcos e do Lucas, que visam muito mais os gentios, os estrangeiros. O evangelho de Mateus ele visa muito mais aí a conversão ou o público do judaísmo. Por isso que ele é o evangelho que mais trabalha a questão da lei judaica, trabalha aí as questões pertinentes à cultura judaica. Portanto, o público-alvo do evangelho de Mateus é o público-alvo do judaísmo, que está se convertendo. Esse é o terceiro ponto importante. Quarto ponto importante. Qual a intenção de se escrever esse texto, né, do Mateus? Primeiro, antes de falar da intenção, qual o local que é aceito da publicação desse evangelho, né, da edição desse evangelho? Hoje é muito aceito entre os biblistas que foi na Síria, em Antioquia da Síria, que esse evangelho aí foi escrito. Então a Antioquia da Síria seria o lugar mais aceito, embora alguns colocam também no norte da Galileia o local onde esse evangelho foi escrito. Aqui, antes de falar dos objetivos do Mateus, é importante observar o contexto que faz com que esse evangelho apareça. Os judeus eles foram expulsos de Jerusalém, né? O Império Romano invadiu a cidade aí na Guerra Judaica, no ano 70, e as comunidades judaicas tiveram que sair de Jerusalém, muitas foram para as outras localidades onde estavam os judeus. Os cristãos que estavam na cidade fugiram principalmente para Pela, no norte aí da Galileia. Alguns falam que esse evangelho inclusive foi escrito aí. Outros fugiram e foram para outras comunidades, principalmente Antioquia da Síria, onde já haviam, nessa cidade havia aí muitos cristãos. Muito bem, é dentro desse contexto que o evangelho vai ser publicado. Por quê? Porque quando as comunidades cristãs elas fogem, elas vão esbarrar no único grupo do judaísmo que sobreviveu a essa perseguição romana, que foi o grupo dos fariseus. Portanto, vai haver um conflito entre uma comunidade de judeus cristãos e uma comunidade de fariseus completamente judaicos. E é isso que é o pano de fundo desse evangelho. Por isso que o Mateus é o que mais critica aí os fariseus, chama de raça de víboras, hipócritas o tempo todo,
o evangelho vai retratar os judeus de forma muito negativa devido a esse contexto de, vamos dizer, de conflito que existe entre fariseus e cristãos para estabelecer a verdadeira religiosidade judaica que está surgindo aí depois da invasão dos romanos. Mateus, o objetivo desse evangelho é principalmente apresentar Jesus como o Deus conosco, o Deus que está presente mesmo nesse momento de perseguição das comunidades, mas também, principalmente, apresentar Jesus como mestre da justiça. A justiça é a palavra fundamental dentro desse evangelho. As comunidades, elas ficaram empobrecidas com essa invasão romana, já eram muitas delas, mas ficaram mais ainda, perderam terra, perderam identidade, perderam família. Então o evangelho vai trabalhar muito a ideia de justiça, de colaboração entre esses judeus, de perdão de dívidas, de misericórdia, isso vai estar muito presente. Então Jesus é apresentado aí como mestre da justiça, aquele que vem trazer a vida principalmente e a liberdade. A justiça aqui é o próprio reino dos céus. Por falar em reino dos céus, Mateus é o único que não usa a expressão reino de Deus, porque vocês sabem que para os judeus é proibida a palavra Deus, então ele troca reino de Deus por reino dos céus. O reino dos céus, portanto, é um reino de justiça, é um reino de vida e de liberdade para a comunidade de Mateus. Após apresentar Jesus como Deus conosco, como mestre da justiça, o Mateus ele vai frisar bastante que todo o Antigo Testamento, que aqui chamamos de Primeiro Testamento, ele está se cumprindo na pessoa de Jesus de Nazaré. Todas as promessas que foram feitas desde Abraão, elas então agora estão acontecendo na pessoa, ou aconteceram na pessoa de Jesus de Nazaré. Por isso mesmo que o texto tem muito da fala, está escrito, porque está escrito, porque justamente ele quer mostrar que as promessas aconteceram na pessoa de Jesus de Nazaré. Alguns detalhes aqui do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus ele é o segundo evangelho a ser escrito, segundo hoje os biblistas. Portanto, a fonte dele é o Marcos. Ele usa muito do Marcos e usa também uma fonte que nós chamamos de fonte de Kelly. Kelly é a palavra alemã para fonte, um evangelho que nós até hoje não encontramos. Para você ter uma noção, o Evangelho do Marcos tem 661 versículos. O Marcos ele pega 600 versículos, o Mateus pega 600 versículos do Marcos. Então, dos 661 versículos do Marcos, o Mateus apropria de 600. O Mateus, o evangelho completo dele, tem 1068 versículos. Só dele, exclusivo dele, que ele busca em outras fontes, que nem Marcos nem Lucas pegaram, né? Foi aí 238 versículos. Então, 238 versículos o Mateus tem, só ele tem, e aí então nós temos uma terceira fonte. Portanto, o Mateus ele tem o Marcos como fonte, o Evangelho como fonte, né? E também uma outra fonte que nós não sabemos ainda qual é, em que ele tem aí 238 versículos só dele. Então, por fim, podemos dizer que o Evangelho de Mateus ele se estrutura aí principalmente em duas introduções. O primeiro capítulo o primeiro e o segundo capítulo é a primeira introdução. Terceiro e quarto capítulo é a segunda introdução. Depois o Evangelho divide em 5 sessões. A primeira sessão nós chamamos aí do discurso da bem-aventurança, que é o capítulo 5, 6 e 7. Depois o capítulo 10 nós chamamos aí discurso das missões, onde Jesus manda os apóstolos em missão. Depois nós temos o capítulo 13, que é o discurso das parábolas. O capítulo 18, que é o discurso das comunidades. E depois o capítulo 24, principalmente, que vai ser o discurso do final dos tempos, né? Que Jesus aí pede para que as pessoas sejam vigilantes. Podemos dizer que é o discurso das vigilâncias. Portanto, Mateus ele divide o evangelho dele em 5 sessões, isso é o núcleo, e depois, por fim, o capítulo finais aí é a conclusão. É interessante como Mateus ele é judeu, a Torá são os livros mais importantes aí, né, os 5 primeiros livros. O Mateus também divide o capítulo dele em 5 partes. Né? Então, 5 sessões para lembrar essa questão. São 5 discursos e 5 narrativas. 5 mais 5, 10. 10 também são aí os mandamentos da lei de Deus. É isso aí, fiquem com Deus, até o próximo programa.